Alguns amigos estavam comentando que seria a grande oportunidade do ano agora comprar as ações do IPO da Pague Menos, né? Esse IPO vai acontecer esse mês e me perguntaram realmente se valia a pena e se eu iria entrar na oferta pública. Como toda empresa que faz o IPO na bolsa, eu dou uma olhada no prospecto para entender o modelo do negócio, ver se existe uma boa oportunidade de compra para me tornar sócio da empresa no lançamento, no primeiro lançamento que ela faz no mercado. Historicamente, né, os IPOs oferecem uma grande oportunidade de flipagem, né, uma compra e venda, uma compra na reserva e uma venda no primeiro dia de negociação. Mas esse não é o objetivo da minha análise aqui. O objetivo é uma análise mais fundamentalista para entender realmente os fundamentos da empresa. Eu quero saber se a empresa está crescendo, eu quero saber se o faturamento está ascendente, se o lucro está ascendente, as margens estão ascendentes. Quero saber o quanto que eu vou pagar sobre o patrimônio. E vamos falar de algumas coisas mais. Então assista o vídeo aí até o final. Vamos lá, hoje nós vamos falar do IPO da Pague Menos, né? O código será PGMN3. O preço-alvo dessa oferta vai ser entre R$10,22 e R$12,54, com um possível lançamento de um percentual de 15% adicional, caso tenha muita demanda. Então o foco do IPO, né, é captar entre 1 e 1,5 bilhão de reais. Ponto positivo é que é uma oferta primária, onde todo o caixa vai para a empresa. Então eles vão utilizar esse dinheiro para montar e renovar novas lojas. 63% desse capital vai ser para novas lojas, então que é um processo de expansão, isso é muito positivo. E esse IPO vai gerar 17% de novas ações, que serão as ações do mercado secundário, né, que serão o free float na bolsa de valores. Então vamos falar um pouquinho dos fundamentos, vamos ao que interessa. O faturamento da Pague Menos vem crescente, né? Na estimativa aqui para o segundo semestre de 2020, né, já com o faturamento atual dos 2 primeiros trimestres, nós já temos aí um projetado aí próximo de 7 bilhões, certo? Então o faturamento, a empresa sim vem expandindo suas vendas, só que qual que é o problema? O lucro líquido dela vem caindo. Já nesse primeiro semestre, né, ou nos 2 primeiros trimestres, ela já apresentou aí um lucro aí aproximadamente de 30 milhões. Então, se ela dobrar esse lucro, nós estamos falando aí um pouquinho acima de 60 a 70 milhões. Então, meio que deu uma mudada aqui no perfil, né? E isso para mim me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Porque a empresa vinha 1, 2, 3, 4 anos de lucros decrescentes e de repente agora, quando tem uma puxada no seu lucro para venda das ações no IPO, né? Ela vai apresentar um lucro aí de 60 a 70 milhões nesse ano. Então é algo que realmente a gente deve observar que chama atenção. Bom? Uma outra coisa é a margem EBITDA, né? A margem antes impostos, taxas, depreciação, né? Então nós podemos ver que desde 2015 a 2019 vem caindo. O mercado em si, ele trabalha aí um pouquinho acima desse valor, mas a expectativa de fechar 2020 aí é nessa faixa aí de 4%, um pouquinho abaixo, 3,8%. Só que um outro ponto importante aqui é a margem líquida, né? Quanto que sobra líquido das vendas, né? Então, se o faturamento vem aumentando, eu gostaria de ver essa margem líquida estável ou até mesmo crescente. Eu vejo que muitas empresas aí negociam com patamares aí um pouquinho melhores, né, do que 2%. Então, com o resultado já apresentado aqui, nós já estamos puxando essa margem líquida aqui na faixa de 1,5%. Então, mais uma vez chama atenção, né, porque de repente dá uma melhorada nessas margens.
Agora vamos falar um pouquinho dos indicadores, né, da empresa. Então, o preço sobre o lucro, né? De 2015 a 2019, nós estamos vendo aqui uma ascendente no preço sobre o lucro, que é o quanto tempo você vai recuperar o seu investimento, é o payback, né? Então, como o lucro vem caindo, então o tempo de recuperação do investimento vem aumentando. E se ela lançar as ações ao preço médio de 11,38, né, que eu fiz uma simulação aqui, o PL sairia aí na faixa de 47 vezes. Então, um pouco caro, né? Um pouco acima do mercado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o valor, né, patrimonial da ação. Então, vinha estável aí na faixa de 3 e realmente com a oferta, essa venda de ações aí de 17% da empresa para captar 1 bilhão, o preço, o valor patrimonial da ação passaria aí a 4,7, tá? O lucro por ação, né? O quanto sobra para o acionista. Então, de 2015 a 2019, nós estamos aí numa decrescente, né? E agora é estimado que em 2010 fique aí a 10, 12 centavos por ação o lucro. Um indicador que mede a eficiência operacional, né? Que é o retorno dos acionistas, o ROI. As grandes farmácias aí tentam trabalhar aí na faixa de 15 a 20%, né? Não é fácil. Então podemos ver aí que a PagMenos vinha se esforçando para ficar aí na faixa acima de 10, né? E de repente a eficiência operacional dela despencou. Isso reflete lá no lucro líquido. E estimado que vá agora, né, com 10 centavos de lucro por ação, que essa eficiência operacional aí salte aí na faixa de 3%, né? Então, assim, não vai ser um IPO que vai sair barato. Eu acho que vai ser um IPO que está saindo bem caro, né? Mesmo que o dinheiro está indo para a expansão da empresa, o risco aqui está um pouquinho elevado. Eu acredito que esse IPO vai dar muito certo, porque no Norte e Nordeste, que é o grande foco das lojas da PagMenos, né? As pessoas gostam muito da PagMenos, né? Gostam da cultura da PagMenos. Então eles vão entrar, eu acho que na maioria das vezes, achando que existe muito patrimônio por trás. Então é o que a gente vai falar mais para frente, né? Que realmente você está comprando um negócio, você não está comprando nenhum empreendimento, nenhum tijolo, nenhum prédio, nenhuma loja física, tá? Então aqui eu fiz uma comparação aqui com a Panvel de MED, né? Então, em um cenário atual aqui, nós podemos ver que esse é o estimado, porque a gente realmente não sabe o preço que vai sair. Eu fiz uma simulação baseada aqui a 11,38, mas pode ser aí de 10,22 a 12,54. Então, eu fiz uma média aqui de 11,38, que é o que eles usaram na planilha, né? Fazendo uma captação de R$1 bilhão nesse cenário. Então, o preço-lucro podemos ver que está acima da Panvel. Por que eu peguei a Panvel? Porque a Panvel tem em torno de 500 lojas, está focada no sul do país. A PagMenos está focada no norte, né? Eles estão expandindo para o centro, então eles vão se encontrar ali no meio. Então vai ser briga de gente grande, fora com as outras farmácias que já existem. Eu não tenho acesso aos dados de todas essas outras farmácias, eu achei muito prudente pegar a Panvel, que é uma farmácia média grande, né? Para poder entender, medir o valor e a eficiência operacional dessa empresa em relação a PagMenos. Então, o valor patrimonial por ação, né, da Panvel é 3,53, da PagMenos vai ser 4. O lucro por ação, olha só como chama atenção. O lucro da Panvel por ação é 0,50 e o da PagMenos está estimado entre 0,10 e 0,12. Agora, o nível de eficiência operacional, olha só, na faixa de 14,6 e a PagMenos 2,96. Então, a Panvel também vem expandindo, ela tem 0 de dívida, a PagMenos tem dívida, mas não é uma dívida muito elevada não. Ela reduziu suas dívidas nos últimos anos. Então, se hoje fosse escolher entre a PagMenos e a Panvel está melhor, certo? Só que a gente não sabe do futuro, então
a gente tem que acreditar no modelo de negócio, que ela vai expandir, vai conseguir faturar mais e eventualmente vai começar a trabalhar as margens. Eu já gostaria de ver isso, dela trabalhando as margens agora, né? Não tentar expandir ainda mais, para tentar ter um market share ainda maior. Eu acho que é hora de já fazer o trabalho de casa e tentar melhorar essas margens. Então a ideia aqui é mostrar se realmente nós tínhamos um diferencial entre a Pague Menos e a Panvel. Como eu já falei, eu acho que o IPO vai ser um sucesso aí para flipagem. Se o mercado corrigir, cair, né? Como os múltiplos estão elevados, essa ação também eu acho que vai cair junto. Mesmo em um cenário de que farmácia hoje é algo conservador, né? Porém, as margens e a eficiência operacional está muito baixa. Então, o organograma aí dos acionistas da Pague Menos, né, funciona assim. É uma empresa familiar, onde 83% são da mesma família, e existe o fundo GA, General Atlantic, que comprou 17% dela no passado. Então essa participação ela não vai mudar, eles só vão lançar uma nova quantidade de ações no mercado. Então vamos agora falar de alguns aspectos, né, que você precisa saber. Então o tamanho da empresa hoje são 1.112 lojas, o foco principalmente Norte e Nordeste. Existem aí alguns o potencial de conflito de interesses que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu li no prospecto. Eu achei que algumas coisas muito fortes, né? E em relação também a gente vai falar sobre os imóveis. Por quê? Porque as pessoas acreditam que quando elas vão participar desse IPO, nossa, a Pague Menos tem as lojas na melhores e que só os imóveis valem muito dinheiro. Aí vamos ver se os imóveis é do negócio ou não, certo? Então aqui alguns riscos, né, que eu encontrei, né? Alguns processos do controlador principal da empresa, que é o Francisco Deusmar de Queiroz. Ele está sendo processado, né, crimes contra a vida, né? Suposta responsabilidade por homicídio aí de algumas pessoas que estariam roubando as farmácias. Gente, isso é muito pesado, entendeu? Mas a gente não sabe se foi apurado, não. Já fazem 20 anos que isso aí está se arrastando na justiça, né? Um outro problema aí que nós podemos identificar é negociação de valores imobiliários sem prévia autorização legal, né? Aqui foram negociações das ações da Telebrás, né? Que ele estava comprando através, se eu não me engano, das farmácias, né? Eu não lembro muito bem aqui. Porém, isso aqui são algumas pendências que vocês precisam realmente saber. Existem algumas provisões, né, de todos os processos, né, civis, trabalhistas, tributários, né? E eles já estão guardando aí 25 milhões de reais. Um outro negócio bem interessante que eu achei aqui foram em relação a esses conflitos de interesse aqui. E o controlador, né, junto com as pessoas vinculadas, que são todas aquelas pessoas aí do lado do organograma, com exceção do fundo GA, né? Eles detêm participações da Dupar, da Renda e da Prospar. Que são isso? São empresas que detêm 31% das lojas físicas da Pague Menos. Então quer dizer o seguinte, que eles compram os imóveis, montam a Pague Menos lá dentro e a Pague Menos paga um aluguel para eles. É mais ou menos o modelo de negócio do McDonald's. E quando você vai ter uma franquia do McDonald's, aquele ponto não é seu. Você somente está adquirindo o poder de usar a placa, usar o nome, né, e vender os produtos do McDonald's. Só o que me chama atenção aqui é o seguinte: nós vimos ali que a empresa lucrou menos de 100 milhões de reais, né,
na média ali nos últimos anos, né? E ele de aluguel, ele tem recebido aí 69 milhões de reais de aluguel desses imóveis. Então, para mim, é um conflito de interesse bem grande aqui. Praticamente ele está ganhando mais dinheiro na locação de imóveis do que da própria empresa. É lógico, se não, a empresa não existir, ele não tem para quem alugar os imóveis, né? Então, se hoje eles possuem 1.112 lojas, 31%, nós estamos falando aí de 1.112, são 344 lojas. Então, de 344 lojas, ele recebeu aí na faixa de 69 milhões, né? No ano de 2019, de locação. Então, aí sobre 344 farmácias, que dá um aluguel médio aí na faixa de 16, 18 mil reais por mês por farmácia, né? Difícil saber exatamente essa conta, mas ela é importante você entender que o sócio majoritário da empresa, ele detém 30% dos imóveis. Não tem nenhum imóvel nessa operação. Você está comprando simplesmente um modelo de negócio Pague Menos. Não tem imóvel aí, certo? Era isso que eu queria falar. Um outro conflito de interesse também é a transportadora, né? A parte de transportes que faz todo a distribuição disso. Então, essa empresa aí faturou bastante, aí, ó, 53, 97, 129 milhões, um faturamento aí ascendente com o crescimento do grupo Pague Menos, certo? Então a gente precisa ficar atento com isso aqui. Então, um aspecto muito importante é disso aqui, né? Que não tem imóvel nenhum, né? E olha só, os 112 imóveis são alugados de terceiro, né? Então, alguns meses antes dessa operação acontecer do IPO, 100 imóveis eram de propriedade da empresa, do Grupo Pague Menos, e foram transferidos para aquela participação societária da Dupar Participações, né? Gente, é muito interessante. Eu queria que ele fizesse o IPO desse fundo imobiliário aqui. Aí sim, aí estaria bacana, né? Porque um forte crescimento, né? Eu me interessaria muito mais do que com o IPO da Pague Menos hoje. Então era isso que eu queria trazer para vocês, essa oportunidade dessa avaliação do IPO, né? E caso você decida, pesquise, olhe o prospecto, né? Nós estamos em momento de silêncio, ninguém pode fazer recomendação de compra ou de venda. Eu não fiz uma recomendação, só fiz uma avaliação de como eu faço meus investimentos, se eu vou participar ou não da oferta pública. Eu acho que a flipagem vai ser um sucesso. A continuidade do crescimento do valor da ação vai depender muito da performance operacional. Sem dúvida, isso precisa melhorar. Se não melhorar, o preço da ação vai cair, certo? Então, bons investimentos a todos vocês. Muito obrigado.